último imperador alemão e rei da Prússia, Kaiser Wilhelm II, teve um papel crucial na entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial através de seu apoio à Áustria-Hungria após o assassinato de Franz Ferdinand. Sou Indy Neidell. Bem-vindos a Quem Fez o Quê na Primeira Guerra Mundial. Como muitos futuros imperadores, o jovem Wilhelm II, ou Guilherme II, teve uma infância difícil. Nasceu em Berlim, filho da princesa Vicky, filha mais velha da rainha Vitória, e do príncipe Friedrich da Prússia. Friedrich Wilhelm Victor Albrecht von Preußen foi o primeiro neto da rainha Vitória. A rainha enviou um médico para estar presente no parto, mas as coisas correram mal. O bebê nasceu com um braço paralisado e menor que o outro. O bebê estava tão fraco que só começou a chorar quando foi esfregado e batido com água pela enfermeira. A infância de Wilhelm foi desafiadora. Wilhelm começou a suportar tratamentos terríveis, desde ter seu braço enrolado por uma lebre recém-caçada, até passar por tratamentos de eletroterapia e restrições metálicas para manter a postura ereta. Historiadores argumentam que esse médico britânico falhou em sua posição durante o nascimento, o que pode ter plantado no jovem imperador um ódio por tudo que é britânico. Isso acabou se mostrando algo não tão bom para o que estava por vir. Outro evento importante que moldou profundamente a vida de Wilhelm e o mundo ao seu redor foi a formação do Império Alemão, liderado pela Prússia no mesmo ano. Com apenas 12 anos de idade na época, ele estava cheio de entusiasmo nacionalista e foi completamente influenciado pelos seus tutores alemães. É muito possível que essa tenha sido a origem de sua posterior determinação em dar um lugar ao sol para a Alemanha. Wilhelm estudou na Universidade de Bona. No entanto, a sua mente rápida era combinada com um temperamento ainda mais rápido e uma personalidade impulsiva e tensa. Tinha uma relação disfuncional com ambos os pais, especialmente com a sua mãe inglesa. Alguns historiadores argumentam que ele pode ter se fixado na mãe numa tentativa de conquistar o seu amor, e o seu amor por ela pode muito bem ter sido anormal. Há cartas que lhe escreveu que foram interpretadas como um desejo erótico. Por outro lado, quando as suas tentativas falharam, afastou-se ainda mais dela e da Grã-Bretanha. Os historiadores continuam a debater os efeitos da complicada constituição psicológica do Kaiser nas suas decisões políticas. No ano da sua morte, Wilhelm casou-se com a princesa Augusta Victoria de Schleswig-Holstein. O casal viria a ter 7 filhos. O pai de Wilhelm tornou-se Kaiser Frederico III da Alemanha em março do mesmo ano. Já doente com cancro na garganta, Frederico morreu após um reinado de apenas alguns meses. Mais uma vez, segundo Wilhelm, foi um médico britânico que falhou. Assim, em junho de 1888, Wilhelm sucedeu seu pai com apenas 29 anos. Em apenas 2 anos, ele rompeu com Otto von Bismarck, o influente chanceler de ferro que dominou a política alemã por décadas. O Kaiser iniciou seu chamado novo rumo, assumindo um governo pessoal. Bismarck previu amargamente que Guilherme levaria a Alemanha à ruína, e de fato, Guilherme prejudicou sua posição política em diversas formas. Ele interferiu na política externa alemã com base em suas emoções, resultando em incoerência e inconsistência nas relações com outros países. Além disso, cometeu diversos erros publicamente, sendo o pior deles o caso do Daily Telegraph naquele ano. Guilherme deu uma entrevista ao jornal londrino, ofendendo os britânicos ao dizer coisas como: "Vocês ingleses são loucos, loucos lebres de março." E ele só piorou as coisas com o caso Eulenberg Harding, em que membros de seu círculo próximo foram acusados de serem homossexuais. Uma acusação grave na altura. Bem, em alguns sítios ainda hoje é uma acusação grave. Os escândalos impactaram o estado de espírito de Wilhelm, que possivelmente sofreu de depressão. O comportamento de Guilherme durante a crise e a guerra foi controverso e perturbador. Como amigo de Franz Ferdinand, arquiduque da Áustria, ficou profundamente chocado com seu assassinato em junho, mas Guilherme estava desligado da política internacional. Ele acreditava que suas relações de sangue com outros monarcas europeus seriam suficientes para gerir a crise. Apoiou a Áustria-Hungria e a Alemanha declarou guerra à Rússia e França em agosto. Durante a guerra, Guilherme foi principalmente uma figura pública que visitava as linhas de frente e distribuía medalhas. Após a guerra, a Alemanha se tornou uma ditadura militar, liderada por Hindenburg e Ludendorff. Em retrospectiva,
A abdicação de Guilherme não foi uma surpresa e foi anunciada a 9 de novembro de 1918, antes de ele a ter consentido. No dia 10 de novembro, o antigo imperador atravessou a fronteira de comboio e entrou nos Países Baixos, que se mantiveram neutros durante toda a guerra. Comprou uma casa senhorial na cidade de Doorn, onde permaneceu até o fim da sua vida. O último imperador da Alemanha morreu a 4 de junho de 1941, com 82 anos, após 2 décadas de exílio. O que é que acha? Guilherme foi um imperador mais ou menos incompetente, motivado por uma infância difícil e por problemas psicológicos? Ou será que se trata de uma má reputação e que ele era tão bom político como qualquer outro Kaiser ou rei? E poderia ter mudado o curso do século fazendo escolhas diferentes, possivelmente evitando uma guerra, ou as rodas do destino estavam a girar demasiado depressa? Deixe-nos saber na secção de comentários abaixo. Gostaríamos de o ouvir.